Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar sobre o livro Tudo o que Nunca Contei, da Celeste Ng. Vamos lá? Eu nunca sei falar o nome dela, tá? Eu já vi pessoas falando Celeste Ng, enfim, Celeste Ng, tá, gente? Bom, antes de eu falar sobre esse livro, então, eu gostaria de lembrá-los que se vocês tiverem interesse em comprar qualquer livro, ou qualquer livro pelo site da Amazon, o link de compra vai estar aqui no box de descrições e se vocês comprarem com esse link, vocês vão estar me ajudando muito. Se gosta de resenha, já deixa aquele like que também me ajuda muito. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aí que logo logo sai mais vídeos pra vocês. Bom, gente, temos aqui então um livro que foi lançado em 2017 pela editora Intrínseca. E eu devo falar pra vocês que é um livro que traz muita carga emocional, tá? Com os temas que ele traz dentro dele, principalmente. Mas foi um livro que, infelizmente, mesmo com toda essa carga emocional que ele traz, eu não consegui ter muita conexão, digamos assim, com os personagens, porque ele é narrado em terceira pessoa. Eu já descobri, assim, por experiência minha, que eu consigo ler livros narrados em terceira pessoa sem problemas, mas eu não consigo ter aquela conexão com os personagens, com o que eles estão passando, às vezes sentir aquilo que eles estão sentindo. Tem um pouquinho mais de dificuldade quando é em terceira pessoa, porque, gente, é visto de fora, a gente não tá dentro da cabeça dos personagens, então a gente cria aquele bloqueiozinho. Então aconteceu isso comigo com este livro, mas eu já vou explicar pra vocês, então, por quê. Bom, gente, aqui então a gente vai começar o livro já sabendo que a Lydia Lee morreu. Ninguém sabe como ela morreu, ela foi encontrada, então, né, no fundo de um lago. E vão vir aí várias questões sobre tentar descobrir o que levou a acontecer isso que tá acontecendo na vida dela. E como o livro já começa com esse acontecimento, ele vai voltando pra gente meio que tentar entender o que levou até aquele acontecimento. Será que ela se matou? Será que alguém matou ela? Que intenções alguém teria pra matar ela? Por que motivo? Então a gente vai começar a descobrir sobre o que pode ter acontecido para ter acarretado a esse fim trágico da vida de uma menina de 16 anos, né, de ter morrido tão cedo assim. A gente vai ver o que está acontecendo com a família dela no momento em que a Lydia morre, tá? Então o pai dela vai estar fazendo determinada coisa, a mãe dela determinada coisa, e eles vão receber a notícia, então, da morte dela. E aí, conforme for passando o livro, a gente vai tentar descobrir, por meio de narração em terceira pessoa, como eu já falei pra vocês, do passado, meio que ligando ao presente, pra gente descobrir o que levou a acontecer. A gente não sabe se a Lydia morreu, se ela foi assassinada, ou se ela se matou, se foi suicídio. A gente não tem essa informação logo no começo do livro. Então a gente vai ter que, junto da pessoa que está narrando o livro, descobrir o que levou a acontecer isso, tá? Mas o livro é muito mais profundo do que isso, porque a gente vai descobrir questões muito profundas dos personagens, tanto dos seus passados quanto dos seus presentes, sobre como as coisas estão hoje em dia na vida deles. Mas a gente vai então conhecer um pouquinho de como era a mãe e o pai da Lydia no meio do livro, como eles eram, como eles se conheceram, enfim, como a família foi formada. E aí traz muitas questões dentro do livro por conta disso, desse casamento dos seus pais. O seu pai é chinês e sua mãe é americana, então pensa, o livro acontece no ano de 1977. Então, querendo ou não, existia um pouco daquele preconceito de pessoas diferentes dentro do país, sabe? Um chinês, uma pessoa que veio de fora, com cultura diferente, com traços diferentes principalmente, poderia vir a ser olhado de uma forma estranha pelas pessoas alheias, de fora. Então isso traz muito essa questão também no livro, né? Quando a mãe da Lydia, a gente conhece ela lá no passado, ela sempre muito inteligente, ela queria uma carreira, ela queria uma vida, enfim. Ela queria uma carreira pra vida dela e a mãe dela só queria que ela arrumasse o marido e casasse, sossegasse o facho, porque a mãe dela era assim, dona de casa. Ela esperava então que a filha dela fosse assim, só que a filha dela tinha outras questões. Ela queria mais, ela queria ser médica, o sonho dela era ser médica. Pensa pra uma mulher tentar essa profissão aí lá naqueles anos de 1977, era muito mais complicado. Então ela vai acabar conhecendo o pai da Lydia, né, numa aula lá da faculdade. Ele é chinês, como eu já falei pra vocês. E ele, por coincidência do destino, ele dava aula sobre cowboys americanos sendo chineses, assim. Era basicamente um curso que existia sobre cowboys, só que ele era chinês, então existia toda aquela tiração de sarro por causa disso. Só que ele, por ser diferente, encantou a mãe da Lydia. Então eles acabaram ficando juntos, casados, sempre com a não provação da mãe dela, digamos assim. E sempre foi tudo muito difícil pra eles, porque as pessoas veem pessoas diferentes com olhos diferentes. Hoje em dia que a gente já tem todas essas informações, né, nas nossas costas, as pessoas ainda têm preconceito, imagina antigamente.
Então, os dois já passam por vários problemas por conta disso. Aí os filhos nascem, eles são em 3 filhos, né? A Lídia, acho que é Nate, se eu não me engano, eu não lembro dos nomes, eu sou péssima com nomes, mas eles são em 3. Nate, acho que é, não, Neth, N-A-T-H, Neth, enfim, Neth. Aí o mais velho, depois vem a Lídia e a Hannah. Então a gente vai conhecer a história deles 3 também, a gente vai ver pelos olhos também do Neff, por mais que não seja em primeira pessoa, mas como ele está vendo tudo isso, o que levou a acontecer isso com a Lídia, ele vai tentar investigar o que pode ter acontecido. Ela estava próxima de um menino que não é muito bem visto na escola, então o que está acontecendo? Será que ele tem culpa sobre isso? Eles não acreditam que a Lídia possa ter se matado, porque ela era muito inteligente, a mãe dela colocava nela, porque a mãe dela teve que desistir da carreira porque engravidou. Tá? Então ela colocava na filha a esperança que ela tinha do que ela queria pro passado dela. Então ela queria que a filha dela estudasse, se fosse médica, ela ficava treinando a filha dela, fazendo ela ser mais inteligente, fazendo ela raciocinar mais. E a filha dela automaticamente já tinha aquela pressão de ter que ficar fazendo com que a mãe dela elogie ela e enfim, ter orgulho dela. Então tem várias questões assim que eu olhava de fora e falava, meu, é muita pressão pra uma menina tão nova, sabe, que ela passava. A mãe dela teve uma época que foi embora de casa, deixou o marido com os filhos, e são várias questões. Tem questões do marido dela estar fazendo coisas erradas hoje em dia, por questão de não identificação ou até de identificação. Gente, são muitas questões mesmo. Quando a gente vê um livro narrado em terceira pessoa, a gente tem muito mais informações pra segurar, pra poder, né, chegar a uma conclusão. Mas é um livro que, assim, é tudo muito pesado que acontece no livro, porque todas as pessoas do livro passam por sentimentos difíceis. A Hannah, ela é a filha mais nova, então como a mãe e o pai colocavam toda aquela obsessão por fazer com que a Lídia fosse a filha perfeita, a pessoa que fosse ter a melhor profissão, ela era esquecida. E aí o Ned também automaticamente era um pouco esquecido. Então tinha aquela revolta dos irmãos também por conta disso. Ela não tinha culpa de ser a filha que os pais preferiam, mas as pessoas colocavam a carga em cima dela, mesmo que ela não fosse culpada por querer fazer tudo e tal. Então, assim, são questões que por esses motivos que eu digo que talvez se fossem narrados em primeira pessoa, com os pontos de vista diferentes, a gente conseguiria, talvez, sentir um pouco mais sobre o que os personagens estavam sentindo no livro. Porque como a gente vê de fora, é tudo muito vago. A gente sabe que existem os problemas, mas a gente não sabe como aquelas pessoas estão lidando internamente com os problemas. Né? O pai dela pode estar até fazendo coisas erradas e tudo, mas ele tem uma vida muito sofrida. Ele sofreu por ser diferente em um país onde as pessoas não aceitam bem as diferenças. Então, por mais inteligente e, enfim, que ele fosse, mais esperto, mesmo assim tinha o preconceito, né? Quando ele casou com a mãe da Lídia, e aí a mãe dela, a última palavra que ela falou antes dela entrar pra casar é: você tem certeza que você quer isso pra sua vida? Tipo, você sempre vai ser vista como né? Então, assim, os filhos sofriam um pouco disso na escola, por serem diferentes. A Lídia mesmo era uma menina chinesa, com olhos azuis, então ela tinha sua peculiaridade também. Gente, são várias questões mesmo que o livro traz. Eu não sei o que eu pensei e senti ainda, eu terminei ele, agora que eu tô sentada aqui falando com vocês, eu ainda não tenho certeza das coisas que eu senti. Eu senti que eu fiquei sem uma resposta sobre o livro, que eu acho que se a autora tivesse escrito assim com todas as letras e jogado na nossa cara, seria melhor. Mas é isso, gente. Eu acho que, assim, funcionou com muitas pessoas, mas comigo não funcionou tanto assim o livro. Eu fico até com receio de pegar Pequenos Incêndios por Todas Partes pra ler agora, porque a autora tem uma narrativa um pouquinho mais, assim, como é que fala? Rebuscada em alguns momentos. Existem aquelas reflexões que você fica... sabe? Mas, enfim, é um livro que, assim, tem uma carga pesada. Você, quando for ler, já saiba disso. E talvez... O que prejudicou mais pra mim, pra eu ter dado, acho que foi 3 estrelas que eu dei, se eu não me engano, foi o fato de não conseguir ter tido essa conexão mesmo com os personagens. Eu acho que se fosse em primeira pessoa, conforme passa os capítulos, assim, tipo, Neff, Lídia, Hannah, sabe, tal, e eles narrando, eles contando pra gente, seria melhor, ao meu ponto de vista. Mas é isso, gente, é o que eu tenho pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Já lembrando pra deixar aquele likezinho se vocês gostaram. Se vocês já leram esse livro e tiverem alguma informação aí, alguma ideia a mais que vocês perceberam no decorrer da história, conta pra mim aqui embaixo pra gente dar aquela debatida, que eu gosto muito disso, tá? Então é isso. Se quiserem comprar esse livro ou qualquer outro pelo site da Amazon também, o link vai estar aqui embaixo.
E nos vemos nos próximos vídeos aí, tá? Beijinhos, tchau!